Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Eu quero trazer uma meditação para a Igreja de Cristo nesta noite, que se encontra na carta aos Efésios, no capítulo 4, dos versículos 11 ao 16. Carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 a 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos orar ao Senhor neste momento? Nosso Deus e Pai bendito, Deus misericordioso e santo, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, nesta hora. Louvamos o Teu bendito nome, te exaltamos, te engrandecemos por aquilo que o Senhor é e tem sido feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai querido, pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje, obrigado porque o Senhor tem nos dado vida, obrigado porque o Senhor tem nos livrado do mal, obrigado porque o Senhor tem suprido com todas as nossas necessidades, Pai. Nós estamos diante da Tua palavra nesta hora, Pai querido. Queremos ser instruídos, queremos ser alimentados, queremos ser fortalecidos pela Tua palavra. Primeiramente, Senhor, para que isso ocorra, queremos pedir, Pai, que o Senhor nos purifique dos nossos pecados, Pai. A Tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos perdoar. Aliás, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, Pai. E nós cremos, Senhor, na afirmação da Tua palavra, Pai. Senhor, nós pedimos que todo aquele pecado que nós tenhamos cometido contra o Senhor, Pai querido, desde a nossa oração pela manhã até o presente momento, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos torne aptos para receber e discernir a Tua palavra, mediante o Teu perdão, mediante a Tua graça e mediante a obra do Teu Espírito Santo nas nossas vidas e nos nossos corações, Pai querido. Ajuda-nos, Senhor Todo-Poderoso, a olharmos para esse texto que fizemos leitura, Pai, e tirarmos, Senhor, as aplicações, Pai, práticas para as nossas vidas, Pai querido. De maneira que o Teu nome seja exaltado, glorificado e que Cristo seja formado em nós pela Tua bendita palavra, Papai. Ajuda-nos nesse sentido, Pai querido, e aplica a Tua obra às nossas vidas, Pai. Que nós possamos glorificar o Teu nome sendo obedientes e praticantes da Tua palavra. Abençoa, Senhor, cada membro da Tua igreja, cada indivíduo, Pai querido, que for escutar, Pai querido, esta mensagem, bem como abençoa as famílias da igreja e fortalece e desperta a Tua igreja, Pai querido. Estamos vivendo um momento, Pai, de isolamento social, estamos vivendo um momento em que não temos podido, Senhor, estar na Tua casa para juntos adorarmos o Teu nome. Mas também, Senhor, sabemos que aqueles que são Teus filhos e que são comprometidos com o Senhor e com a Tua palavra, Pai, eles estão comprometidos em buscar e viver a Tua verdade através das suas vidas, mesmo com todos os empecilhos e dificuldades que possam ter, Pai. Por isso nós pedimos, ajuda-nos nesse sentido, Pai. Faz-nos fortes, faz-nos comprometidos com a Tua palavra, levanta um povo forte e comprometido contigo e com a Tua verdade, Pai. E que acima de todas as coisas, Pai querido, mediante a ministração da Tua palavra, Pai querido, o Teu povo seja edificado e o Teu nome, acima de tudo, seja glorificado. É o que nós pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Qual o objetivo de Deus ter estabelecido a igreja?
meus irmãos. Há realmente um objetivo para a existência de pastores e de evangelistas? Nós podemos dizer que alguns cristãos são apenas membros comuns da igreja, sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade? O texto que nós fizemos leitura, ele nos responde esses questionamentos e ele estabelece o papel correto, tanto daqueles que vocacionados de maneira especial por Deus, com um papel de liderança a ser exercido na igreja, quanto destaca a responsabilidade daqueles que, com os seus dons, são chamados a exercer o seu papel também na edificação da igreja. Então, tendo todos eles o mesmo alvo, tanto aqueles que lideram com um chamamento e um vocacionamento específico e uma capacitação, quanto aqueles que, liderados e instruídos, têm a sua responsabilidade também, todos têm o mesmo alvo. É isso que nós vamos ver nessa noite, que é a maturidade que nos torna semelhantes a Cristo. Ao meditarmos nesse texto, cabe a nós observarmos as responsabilidades que nos competem, como membros uns dos outros que nós somos, e as consequências positivas quando nós atentamos para as verdades contidas neste texto, bem como as negativas quando nós nos tornamos meros ouvintes da palavra de Deus, descomprometidos. Nós vamos perceber no texto que nós fizemos leitura, que o texto ele começa afirmando que Deus ele designa ou concede alguns para determinadas funções. Vejamos o que o texto diz no versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, nós temos um texto aqui que, associado ao contexto dele, mostra que a designação ou concessão que o verso 11 se refere, ela é dada pela graça de Cristo e segundo o propósito de Cristo. Vejamos essa afirmação lá nos versos 7 e 8 do capítulo 4, que se encontram no contexto do texto que fizemos leitura. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Então, nós temos um texto aqui que nos afirma e que deixa claro que os dons que os homens recebem, eles são obra da graça de Deus. Deus, Cristo, mediante a sua graça, ele concedeu dons aos homens e designou pela sua graça esses homens para o exercício dos dons. Ou seja, não há aqui, em primeiro lugar, cabe nós destacarmos que não há um mérito humano. Nós não podemos, jamais poderemos dizer que foi pelo esforço, que foi pela dedicação, que foi pela preparação, que foi por isso ou que foi por aquilo que o Senhor Deus chamou o fulano, o Beltrano, para ser um pastor, para ser um evangelista, para ser um líder na igreja, porque o próprio texto bíblico, no seu contexto, afirma que Deus concedeu pela graça que alguns fossem líderes. E aí nós vemos aqui uma lista de dons de liderança, e nós precisamos, inclusive, para que não haja nenhuma confusão na nossa interpretação, destacar alguns fatos aqui. Em primeiro lugar, nós vemos uma lista de dons de liderança aqui em destaque. E nós precisamos considerar que a carta aos Efésios ela teve um público original. E nós precisamos considerar que os princípios aqui contidos, eles se aplicam às nossas vidas também. Então, o que isso nos leva a concluir?
nós vemos aqui a afirmação de que Deus chamou alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, no primeiro século da era cristã, pouco tempo depois da partida de Cristo, e destinou a esse povo de Éfeso, nós temos o dom do apostolado e o dom da profecia como dons necessários e ainda em exercício. O dom do apostolado, nós precisamos considerar aqui o seguinte: o próprio que escreveu a carta era um apóstolo. E para que serviu esse dom na época? E cabe aqui fazermos uma distinção. A palavra apóstolo na Bíblia, ela tem o seguinte significado: alguém que foi enviado com uma missão. E a Bíblia ela nos deixa clara que os apóstolos de Cristo, que foram os 12 e mais Paulo, eles foram apóstolos revestidos de uma missão especial e específica, que era estabelecer o fundamento da igreja, que era estabelecer as bases doutrinárias que foram ordenadas por Cristo para que a igreja fosse edificada sobre esse ensinamento, sobre essa base doutrinária. Depois que os 13 apóstolos de Cristo partiram, nunca mais houve um outro apóstolo da categoria dos 13, porque os fundamentos já foram estabelecidos. Foram os 12 mais Paulo que estabeleceram os fundamentos do cristianismo. O restante de nós, até a nossa era, até a nossa data de hoje, apenas cumprimos aquilo que foi estabelecido. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós não devemos de ir além daquilo que está escrito. Ou seja, tem um fundamento já estabelecido. Outras manifestações da palavra apóstolo, que não tem relação com os apóstolos de Cristo, podem significar alguém que foi enviado com uma missão, alguém que é um missionário, né? Alguém que foi enviado para pregar o evangelho, mas que não é um apóstolo de Cristo. Por isso nós cremos que nos nossos dias o dom do apostolado cessou, porque não estabelecemos mais fundamentos. Quando nós falamos a respeito do dom da profecia também, e aqui o texto diz que Deus deu alguns para profetas, também devemos de considerar o fato de que o dom de profecia no tempo de Paulo ainda estava em atuação. E que ele esteve em atuação até que o cânon bíblico, a revelação bíblica fosse completa. Até que Deus revelasse completamente as Escrituras, que servem como regra de fé e prática e de orientação para as nossas vidas, Deus se utilizou de profetas. Profetas para proclamarem a sua verdade, profetas para fazerem predições a respeito do seu plano, do seu propósito, do seu chamado. Mas que quando nós temos a Bíblia como completa, nós não temos mais necessidade dessa revelação. Inclusive, nós temos testemunhos históricos que afirmam que a profecia, que o dom de profecia cessou. Ainda que nós tenhamos uma linha teológica e alguns grupos de irmãos nossos que ainda creem na existência da profecia, nós não estamos entre esses grupos. Nós cremos que a profecia ela tinha como função proclamar a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus proclamada para nós aqui, através das Sagradas Escrituras, através da Bíblia. Então nós não temos mais a necessidade de que alguém fale algo que não está escrito na Bíblia. Nós precisamos da Bíblia para a edificação das nossas vidas. Alguém que exerce um papel semelhante ao papel do profeta do Antigo Testamento e do Novo Testamento no tempo da carta aos Efésios, é alguém que prega a palavra hoje, é alguém que expõe a palavra de Deus, que mostra e que explica aquilo que Deus pretendeu dizer para o seu povo.
Então, de certa forma, um profeta moderno é um pregador da palavra de Deus. Mas o dom de profecia, nós cremos que ele cessa já no primeiro século, quando nós temos o último livro bíblico entregue, revelado por Deus. Nós já não temos mais a necessidade do dom da profecia. Agora, irmãos, quando nós olhamos para os outros dons que nós temos aqui, dom de evangelistas, pastores e mestres, as escrituras elas nos indicam que são funções que ainda hoje são necessárias de serem exercidas. Quando nós falamos a respeito do dom do evangelismo, um dom é uma capacitação sobrenatural de Deus sobre alguém para que esse alguém exerça algum papel em favor da edificação da igreja, em favor da construção do reino de Deus, do estabelecimento do reino. No caso do dom do evangelismo, é uma capacitação especial da parte de Deus para que homens proclamem o seu evangelho para que os eleitos sejam convertidos. Então, diferentemente da maioria, todos nós, em algum nível, temos uma responsabilidade e um comprometimento com proclamar as boas novas do reino. Ou seja, nós somos chamados para evangelizar também. Mas nem todos somos chamados com um dom específico para evangelização de massas, para evangelização de grupos de pessoas, para evangelização de indivíduos. Existe um dom específico. Aí, quando nós olhamos para o tempo dos apóstolos, nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos o apóstolo Pedro se levantando e pregando para uma grande multidão. Nós vemos o apóstolo Paulo como alguém que evangelizou o mundo conhecido da época e pregou tanto para indivíduos quanto para multidões. Quando nós olhamos para o nosso tempo, bem próximo de nós, um dos grandes evangelistas do século passado, que faleceu agora há pouco no nosso século, o evangelista Billy Graham, foi usado por Deus para evangelizar multidões em todos os lugares do mundo. Nós temos um conhecido evangelista chamado Reinhard Bonnke, que foi um instrumento de Deus para pregar o evangelho para as multidões na África. Há pouco tempo atrás também, o evangelista Reinhard Bonnke foi chamado a estar com o Senhor. Se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver a pessoa do evangelista Charles Spurgeon, que chegou a pregar para um público de 23 mil pessoas. Alguém que pregava o evangelho, alguém que pregava as multidões, com um dom específico. Esse dom ainda está em atividade hoje e ainda é necessário para a igreja. Ele é o dom que Deus utiliza para atrair os eleitos para a sua igreja, para que aqueles que precisam ser alcançados pela graça sejam evangelizados. Quando nós vemos o dom de pastores e mestres, nós vemos um outro dom também, que é uma capacitação sobrenatural de Deus que ainda está em atividade, que estava em atividade lá quando Paulo escreveu a carta aos Efésios e que está em atividade nos nossos dias. Um pastor e um mestre, e aqui nós temos uma divergência no entendimento, na interpretação desse texto que não nos causa muitos problemas, porque nós temos um grupo de irmãos que entende que pastores é uma categoria de pessoas e mestres é outra categoria de pessoas. E nós temos um grupo de irmãos estudiosos da palavra que entendem que pastores e mestres são a mesma categoria de homens. O que não nos causa problemas, porque o papel do pastor e do mestre é apacentar a igreja, orar pela igreja, interceder pela igreja, aconselhar a igreja, ensinar a igreja. Ou seja, são funções que quando nós olhamos para elas são dons de Deus, são um chamado específico de Deus na vida de determinadas pessoas para que exerçam a liderança da igreja, instruindo o povo.
Mas quando o evangelista é um instrumento para pregar o evangelho e trazer o povo, os pastores e mestres são instrumentos dotados e capacitados sobrenaturalmente por Deus para apacentarem e para ensinarem aquele povo que foi trazido pelo evangelista. Então agora, o papel deles, instruir o povo de Deus, cuidar do povo de Deus, aconselhar o povo de Deus, orar pelo povo de Deus. Essas funções ainda hoje têm finalidades na igreja e elas apontam para uma outra finalidade. Os líderes, esses dons específicos não são dons que têm uma finalidade em si mesmos. Eles têm uma finalidade na capacitação do povo de Deus para a edificação do corpo de Cristo. É isso que Paulo afirma nos versículos 12 e 13 do texto do capítulo 4 de Efésios. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo, irmãos, dos chamamentos específicos relatados pelo texto é evangelistas, pastores e mestres, é para que eles sejam instrumentos de Deus para que os demais membros da igreja sejam aperfeiçoados ou capacitados de maneira progressiva para o desempenho do seu serviço. É o que nós fizemos leitura aqui, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. E qual é o serviço dos santos? A edificação do corpo de Cristo. Observe, as duas coisas estão ligadas. Um grupo foi chamado para liderar, para instruir, para apacentar, para atrair para a igreja. E o outro grupo que faz parte da igreja é chamado para ser instruído, para ser preparado, para desempenhar um serviço também. E qual é o serviço? A edificação do corpo de Cristo. Isso indica que o propósito de Deus é que cristãos sejam pessoas atuantes, tanto na igreja quanto no reino de Deus, e que contribuam para o crescimento da igreja, tanto em número, crescimento de pessoas que chegam na igreja, quanto em qualidade, ou seja, crescimento em conhecimento, em entendimento, em maturidade dessas pessoas. Porque é dessa maneira que se edifica, que se constrói a igreja de Cristo. Pessoas que chegam, pessoas que são discipuladas, pessoas que são instruídas, pessoas que são capacitadas para instruírem outras, pessoas que entendem que têm um papel a exercer na igreja. E aqui nós temos uma das respostas que nós fazíamos no início. Nós podemos dizer que alguns cristãos são apenas membros da igreja, ou são chamados para serem membros, sem ter um papel, sem ter uma função, sem ter uma responsabilidade. Paulo deixa claro para nós aqui nesse texto que nós fizemos leitura que não. Que Deus estabeleceu lideranças com dons e capacidades especiais e que essas lideranças elas têm como função preparar outros membros para os seus serviços também, para o exercício dos seus dons, para que todo o corpo cresça. E o texto afirma que o nosso alvo é todos e não eu. O seu alvo não é só você, o meu alvo nesse crescimento, nessa edificação, não é eu. Paulo no versículo 13 diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Como indivíduos aqui, a palavra indica que deve haver uma preocupação com todos. Que todos cheguemos a um conhecimento igual daquilo que as Escrituras nos transmitem como um todo. Essa unidade da fé aqui indica que todos nós precisamos chegar a um nível de conhecimento das doutrinas bíblicas
que nós sejamos iguais no conhecimento. E que nós precisamos ter um profundo e íntimo conhecimento de Cristo, que é o que Paulo diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Que plenitude de conhecimento do Filho de Deus é essa, irmãos? É um profundo e íntimo conhecimento de Cristo que vem através da oração, do estudo da palavra, da obediência e da prática dos seus ensinamentos e das experiências que resultam desse conhecimento. Esse é o propósito de Deus. Essa foi a inspiração que o Espírito Santo deu a Paulo para que Paulo escrevesse. Que nós tivéssemos uma unidade de fé, que tivéssemos todos a mesma fé e que fôssemos plenos do conhecimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus, e plenos exatamente nesse relacionamento que nós devemos de ter com o Senhor Jesus, relacionamento de comunhão, relacionamento de intimidade através da oração, relacionamento de amor, relacionamento de sincera dedicação para com Ele, de passar tempo com o Senhor Jesus. E o outro termo que nós encontramos nesse texto que nós fizemos leitura, ele é muito desafiador para nós também, irmãos. Paulo fala a respeito da perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que significa isso, irmãos? Isso significa maturidade cristã. Esse é o significado de homem perfeito, perfeita varonilidade, estatura de Cristo, estatura plena de Cristo. Homens, e aqui o homem tem como significado raça humana, não homens distinguindo homem de mulher, mas a raça humana, os homens e mulheres cristãos, devem chegar a uma maturidade, a um aperfeiçoamento em Cristo que deve ser buscado cotidianamente. Cristo diariamente deve estar sendo formado em nós, irmãos. A vida de pessoas que se dedicam a viver para obedecer e aprender de Cristo. Pessoas que entendem que precisam ter uma estatura espiritual que em muitos aspectos os assemelha a Cristo. Pessoas que transmitem semelhanças com o seu Senhor. Esse é o desafio tanto nosso como indivíduos, eu e você que está me escutando, como da igreja como um todo. Nós devemos de lutar por isso, nós devemos de buscar isso, nós devemos de orar por isso. Nós devemos de influenciar os nossos irmãos para que eles se tornem assim também. Homens e mulheres de Deus maduros, que estão em constante aperfeiçoamento, e isso exige trabalho, dedicação, comunhão uns com os outros, amor de uns para com os outros, amor pela palavra de Deus, desejo de se assemelhar a Cristo. Essa é a responsabilidade da igreja, esse é o papel de cada membro. Nós temos, por vezes, vivido um engano nos nossos dias no entendimento que alguns têm de que o papel de responsabilidade na igreja é das lideranças. Quem tem que ter alguma responsabilidade por fazer a igreja crescer é o pastor, são os presbíteros, é o conselho, é a diretoria da igreja. E esse texto bíblico deixa claro para nós que isso é um engano, irmãos. Esse texto bíblico nos mostra que cada um tem uma responsabilidade tanto de serviço quanto de maturidade e de crescimento. Que cada um tem o seu papel e deve exercer o seu papel em meio à igreja de Cristo. É responsabilidade de todos nós. Não existe ou não deve existir um cristão que apenas vai na igreja e senta no banco da igreja e canta e ouve a pregação e vai embora para sua casa e volta a semana que vem para fazer a mesma coisa. A igreja é um organismo vivo, vibrante,
A comunhão entre os cristãos é necessária para que a igreja cresça, para que os cristãos se assemelhem a Cristo, para que os cristãos tenham um conhecimento igual da doutrina bíblica, para que os cristãos tenham uma experiência com Cristo como todo cristão deve ter. E na continuação, irmãos, o apóstolo Paulo ele fala das consequências da falta da maturidade e da atitude certa a ser tomada pelo cristão. O texto dos versículos 14 a 16 vai nos dizer assim: para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outros e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo, ele vai relatar para nós aqui, em primeiro lugar, a consequência da falta de maturidade na vida de um cristão e os riscos que este corre. Ele compara cristãos imaturos a meninos, dizendo que qualquer coisa agita. Uma criança, qualquer coisa agita, uma criança muda rápido de ideia. Uma criança, tudo parece correto para ela. E o que Paulo quer dizer com isso aqui, irmãos? Ele está dizendo que o perigo da imaturidade é: no meio da igreja nós não vamos ter só cristãos. Quando nós olhamos para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, nós vamos nos deparar com Paulo se despedindo dos presbíteros de Éfeso. E uma das orientações de Paulo aos presbíteros de Éfeso é: cuidai de vós e do rebanho de Cristo. Porque quando eu me ausentar, surgirão no vosso meio lobos devoradores. Ou seja, Paulo estava orientando os presbíteros de Éfeso, a quem essa carta é destinada, que depois que ele partisse, no meio da igreja iam surgir pessoas que não eram verdadeiros cristãos, falsos mestres, pessoas que queriam enganar, que queriam seduzir, que queriam roubar, que queriam desviar. E ainda hoje nós nos deparamos com essa realidade. Quando nós olhamos para a igreja de Cristo, no meio da igreja, em primeiro lugar, nós temos pessoas que não são crentes de verdade. E que por não serem crentes, por não entenderem, muitas vezes são instrumentos do diabo no meio da igreja para tentar desviar outros crentes da verdade, para tentar induzir outros crentes ao erro, para tentar semear discórdias, mentiras, enganos. E nós temos mestres que surgem por vezes na igreja que são falsos mestres. Nós temos membros, falsos mestres de outras denominações que tentam influenciar os membros da Igreja de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui? Que pessoas imaturas estão sujeitas a serem levadas em volta por esse tipo de pessoa, por falsos crentes, por falsos mestres que tentam enganar o rebanho, que tentam trazer ventos de doutrinas falsas. Ou seja, a imaturidade ela tem consequências sérias para a vida do cristão, ela pode desestabilizar, ela pode desestruturar os cristãos. Por isso o alerta de Paulo a que os cristãos sejam maduros, a que não sejam como meninos, sejam firmes no Senhor. E posteriormente Paulo oferece o contraste entre pessoas maduras e imaturas na fé, apontando a atitude certa a ser seguida. Porque ele vai dizer que
Nós temos é que seguir a verdade em amor e crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, ou seja, a minha e a sua responsabilidade, exercendo os dons espirituais que nós recebemos da parte de Deus, desempenhando o nosso serviço para a edificação da igreja, é crescermos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E aqui, o apóstolo Paulo faz uma das comparações que eu acho mais maravilhosas, mais magníficas, e que são, na verdade, uma doutrina bíblica, porque nós não encontramos essa comparação apenas aqui nessa carta, que é a comparação da igreja de Cristo com um corpo. Nós vamos encontrar essa mesma comparação no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo está falando de dons espirituais, ele compara a igreja de Cristo a um corpo. No capítulo 12 da carta aos Romanos, Paulo compara a igreja de Cristo a um corpo. E aqui Paulo compara a igreja de Cristo a um corpo. E ele diz que aqui ele volta novamente àquela questão que nós tratávamos lá no início. Existe alguém na igreja que não tem responsabilidade? Existe alguém que não deva exercer algum dom, que não deva cooperar de alguma maneira para a igreja? E aqui Paulo deixa claro que não. Aqui Paulo diz assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Em primeiro lugar, compara um corpo. Aí depois ele vai dizer, em segundo lugar, que esse corpo ele precisa estar bem ajustado e consolidado, ou seja, solidificado, fortificado, firmado, pelo auxílio de toda a junta, ou seja, aqui o corpo tem juntas, tem conexões, essas conexões são as pessoas. Ele vai dizer aqui que pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, cada membro tem o seu papel, cada membro precisa cooperar de alguma maneira para a sua edificação pessoal e para a edificação dos outros. É responsabilidade nossa, irmãos, cooperarmos para que a igreja cresça, para que o meu irmão seja abençoado, seja fortalecido, seja instruído, cresça em experiências com Cristo, cresça em amor, cresça em entendimento, cresça em comunhão comigo. É minha responsabilidade não apenas orar, mas contribuir de alguma maneira. É minha e sua. Dar a nossa justa cooperação. Todos nós somos chamados a ter uma responsabilidade. Talvez você ouvindo que isso está sendo falado agora, você diga, bem, eu nunca fui instruído a esse respeito. A minha mente está sendo iluminada agora. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a palavra de Deus diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Talvez você diga, eu não sabia qual é o meu papel. Pastor, eu ainda não sei qual é o meu papel. Eu quero dizer para você nesta noite, existe um papel para você na Igreja de Cristo. Ore a Deus. Busque aconselhamento pastoral. Busque orientação em estudos, em livros. Se aconselhe com irmãos maduros e idôneos na fé. E descubra qual é o seu papel. Que papel você deve exercer na Igreja de Cristo. Porque parte do crescimento da igreja depende de você. Um dos grandes problemas que nós temos na Igreja de Cristo dos nossos dias, e muitas vezes a igreja ela deixa de crescer, exatamente por isso. Porque pessoas que deviam de se comprometer e de dar a sua participação e exercer o seu papel, não estão exercendo. Se você está entre essas pessoas, corrija a sua postura. Busque a oração de Deus e exerça a sua cooperação. Paulo vai dizer que
essa cooperação efetua o aumento e a edificação do corpo de Cristo em amor. Ou seja, quando nós fazemos a nossa parte, a Igreja de Cristo cresce, os irmãos são edificados, o povo é instruído, nós exercemos os nossos dons, nós somos edificados pelo Senhor, nós nos sentimos úteis e cumprimos com o propósito do chamado de Deus para as nossas vidas, e o nome de Deus é glorificado. Parte da vida abundante prometida na palavra de Deus está conectada à responsabilidade que nós temos do serviço, do amor e da edificação do corpo de Cristo. Portanto, não nos furtemos disso, irmãos. Cada um de nós exerçamos o nosso papel. Oremos, cresçamos, sejamos maduros, cooperemos, façamos a nossa parte para a glória do nome do Senhor. Eu quero concluir neste momento, irmãos. A mensagem na qual nós meditamos expôs a importância dos chamamentos em caráter especial de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas também nos mostrou que o objetivo destas funções, que são funções de liderança na igreja, aquelas que ainda hoje estão em atividade, que são as de evangelistas, pastores e mestres, tem como objetivo o aperfeiçoamento de maneira geral de cada membro da igreja para exercer um papel e contribuir para o crescimento, tanto em qualidade quanto em quantidade da igreja de Cristo, formando pessoas maduras em Cristo, que não podem ser enganadas pelas falsas doutrinas e nem pelos falsos mestres. E que a finalidade de ser de todas estas coisas é o crescimento da igreja promovido pela união e serviço amoroso de cada parte. Eu gostaria de fazer 3 aplicações daquilo que nós meditamos nessa noite, irmãos. Primeiro, oremos pelos nossos evangelistas e pastores e mestres para que sejam instrumentos eficazes de Deus para a capacitação e aperfeiçoamento dos membros do corpo de Cristo. Em segundo lugar, oremos uns pelos outros para que busquemos, compreendamos e pratiquemos aquilo que compete a nós na edificação da Igreja de Cristo. Terceiro, dediquemo-nos ao aprendizado da palavra e à comunhão com Cristo, para que nós nos assemelhemos cada vez mais ao Senhor Jesus, conforme é o propósito de Deus para as nossas vidas. Perfeita varonilidade, a plenitude da estatura de Cristo. Que Deus ele nos abençoe e aplique a sua bendita palavra aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor neste momento mais uma vez. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome, Pai querido. Nós te louvamos, te exaltamos e te bendizemos por esse momento que o Senhor nos concedeu, Pai. De meditarmos na tua palavra, Papai, e de sermos desafiados por ela, Pai. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor abençoe as nossas lideranças. Que o Senhor levante homens sábios e comprometidos para instruírem o teu povo, Pai. Que o Senhor traga um despertamento para a tua igreja e que nós, como membros da igreja, entendamos que temos um papel uns para com os outros, Papai, de edificação, Pai querido, do teu corpo, que é a igreja. Cabe a nós nos servirmos uns aos outros, nos amarmos, Pai querido, e buscarmos, Pai querido, a unidade do conhecimento da palavra de Deus, o pleno conhecimento de Cristo e a perfeita varonilidade, Pai querido, a maturidade cristã nas nossas vidas, Pai querido. Livra-nos, Senhor Todo-Poderoso, de sermos como estes que Paulo diz que são como meninos,
levados em volta por qualquer vento de doutrina, por qualquer intriga, por qualquer fofoca, por qualquer engano, por qualquer mentira, pessoas que são frágeis espiritualmente, que se magoam, Pai querido, por qualquer motivo, que são incapazes de perdoar, Papai. Ajuda-nos a sermos maduros, a seguirmos a verdade em amor em tudo, naquele que é o cabeça Jesus Cristo. E a sermos, como a tua palavra diz, esse corpo bem ajustado, que cada um entenda que tem um papel e busque esse papel e desempenhe esse papel para a glória do teu nome, Pai querido. Para que a tua igreja cresça, Senhor, em amor, Pai. Abençoa o teu povo, abençoa as nossas vidas nesse sentido. Também eu oro ao Senhor para que o Senhor abençoe a tua igreja, Pai querido. Abençoe cada indivíduo, cada membro que nessa semana, Senhor, nós possamos ter uma semana abençoada. Nós possamos ter uma semana, Pai querido, guardada pelo Senhor. Livra-nos do mal, Pai querido. Dá-nos sabedoria, dá-nos crescimento, Pai querido. Dá-nos uma fé firme e leva-nos a uma comunhão verdadeira contigo, Pai querido. Livra-nos de todo mal e purifica-nos de todo pecado e de toda injustiça e de tudo aquilo que não vem de ti, Pai querido. Abençoa as famílias da igreja, abençoa cada membro da igreja. Guarda-nos, Pai querido, da pandemia do coronavírus e abençoa a nossa nação e traz cura, Pai querido, para a nossa nação o mais breve possível, Pai. Que muito em breve nós possamos também retornar, Pai querido, a cultuar-te na igreja como nós costumávamos a cultuar o teu nome, Pai. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos uma noite abençoada de repouso, Pai, e uma semana abençoada na tua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o teu Filho. Amém e amém. Deus abençoe a todos e conceda a todos uma excelente semana debaixo da graça e com a presença do Senhor na sua vida.